Bom dia, bem-vindos ao direto de Fernando Ferreira. Dormimos hoje bastante bem, graças a Deus que agora fiz a promessa de a partir das 21 horas da noite, às 9 horas da noite, começar a dormir e então acordar às 5h30 ou às 6 horas da manhã. A pessoa fica super nova, como eu diria, está renovada interiormente, fisicamente. O tema hoje é sobre animais e vamos começar a fazer uma série ao longo agora de várias sessões, vários diretos sobre animais. Temos muitos animais para falar da Bíblia, com o seu contexto bíblico e as lições que podemos tirar de lá. Hoje vamos falar de lobos e cordeiros, ou cordeiros e lobos. Vamos pedir a Deus que nos ajude a entender este direto, orando em nome de Jesus. Te peço, Senhor, nesta hora, que venhas estar comigo, que venhas estar com o teu povo. E ergo a minha voz em oração, em louvor e agradecimento. Quero, Senhor, humildemente pedir diretamente o teu dom, o dom da palavra, para que eu possa transmitir a tua verdade como isso se encontra narrada nas Escrituras. Vem, Senhor, atender aos pedidos, Senhor. Atender aos pedidos daqueles que pedem a verdade para entender a verdade. Tudo peço e agradeço no nome de Santo Jesus Cristo, nosso Salvador. Está uma manhã ricamente abençoada. Choveu durante a semana. Esteve sol de calor, quase 30 graus, que derreteu cera, e agora está uma manhã nublada, cheia de passarinhos a trintilhar ou a cantar, que delicia a natureza, os campos. Então, vamos estudar a Bíblia. O tema é ovelhas e cordeiros. Nós vamos ver o que é uma ovelha e vamos ver também o que é um cordeiro e também vamos ver o que é os lobos. Na Bíblia aparecem muitos textos, eu escolhi pouquinhos textos para falar sobre o cordeiro. Em 1 João 1,29, João dirigindo-se para Jesus, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante este versículo, porque João Batista estava familiarizado com a conotação de um cordeiro, o que era um cordeiro. Ele faz-nos lembrar aqui e traz-nos a ideia que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele estava a ver Jesus, realmente ele estava a ver um homem que vinha para ele. Mas o que é que ele entendeu? Que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que significado muito profundo das Escrituras que ele tirou. Costumamos dizer que a Bíblia fala muito do Cordeiro, o Cordeiro de Deus. E há um texto, logo um dos primeiros textos da Bíblia, que se encontra em Gênesis, capítulo 3, versículo 21, que diz assim. Reparem no contexto. Jesus aqui estava em Gênesis, Jesus estava a falar com Adão e Eva, as consequências do pecado, mas faz uma coisa interessante no capítulo 3, versículo 21, depois da queda do homem. Diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Estão a ver com o tema do Cordeiro, aqui apresentado como as vestes do Cordeiro, estão ali representadas de uma forma muito física, muito já como que eu diria,
muito palpável, muito já aceite, muito verdade. A verdade é que a pele de cordeiro, as peles do cordeiro aqui, significa a justiça de Cristo. E aqueles que recebem Jesus, que recebem a justificação pela fé, recebem as peles de um cordeiro. Mas atenção, aqui diz que está vestido, não é as peles só, está vestido. 19, capítulo 3, versículo 19 e 21, aliás. E fez o Senhor Deus, quando Deus faz, é porque é necessário. Para Adão e a sua mulher, túnicas de peles. De peles de cordeiro. De certeza que não é de outro animal a não ser cordeiro. Porque os sacrifícios no Antigo Testamento eram feitos com cordeiros. E vamos ver agora o que é um cordeiro. Eu vou falar algumas coisas sobre as ovelhas que muitas pessoas não sabem, ou se sabem, vão ficar contentes de falar. Há muitas pessoas que gostam de animais, e eu podia ter trazido para aqui algumas ovelhinhas, alguns cordeirinhos e alguns lobos, que eu tenho isso, tenho dado muitas coisas ao meu sobrinho, e eles também têm recebido mais de 1000 animais em plástico, e podia ter trazido para aqui como uma alegoria, para palpar, para ver como é que são eles. Mas vamos tentar falar o que é uma ovelha. As ovelhas são mamíferos pertencentes à família dos bovinos, da bovide, ou seja, da família dos bovinos, Bovidae. Famosa pela sua pelagem fofa. Ai, quem tem e já tive este contacto com uma ovelha. Ai, que bom ter contacto com uma ovelha. Fofa, que é tão fofinho, aquela pela, que tão fofinho. Uma pessoa apetece até abraçar um cordeirinho ou uma ovelha. Que dão a eles uma aparência levemente arredondada. Elas ficam, parece uma bola. Às vezes parece um balão, assim, uma nuvem. Vale a pena ressaltar que ovelhas se refere à fêmea dessa espécie, que essa é a ovelha. Sendo o carneiro o macho e o filhote o cordeiro. Portanto, vamos então pensar o que nós aprendemos aqui. Uma ovelha é a mãe, o carneiro é o pai e os filhotes são os cordeirinhos. Está interessante, não está? Muito bonito. Portanto, não se esqueçam, principalmente esta parte do cordeiro, que são os pequeninos, são os filhotes. Apesar dessa diferença, todos são ótimos para a criação e apresentam benefícios similares. São iguais, são similares, quer dizer que são aparentes, são igualmente, têm as mesmas aparências. Este animal ruminante está presente na sociedade humana há muitos séculos. Desde que nós conhecemos a humanidade, desde Adão e Eva, estiveram sempre com animais ruminantes, principalmente bovinos, muitos cordeiros, sendo domesticados e usados para diversos fins, como na produção de lã e no consumo de carne. Estima-se que existam mais. Aqui diz que mais ou menos entre 1000, mas eu acredito que não seja tanto. Já chegam a 200, algumas citações, algumas publicações do Facebook e do Google, quando é procurado, são entre 200 raças e 1000 raças. Não acredito que haja tantas raças, mas pelo menos 200 raças de ovelhas existem, sendo encontradas em basicamente todos os países do mundo. Há cinzentas, há castanhas, há branquinhas, há malhadas, há mais arrojadas, há mais pequeninas, há até cabrinhas anás. Há muitas espécies e muitas raças. Agora, depende para o uso que queremos fazer e no território que temos para os ter. Agora vamos ver o temperamento deste animal, ou seja, o caráter. Qual é o caráter dele? O temperamento deste animal ruminante faz jus à sua fama de fofo e dócil.
As ovelhas são muito calmas. Realmente são. Se nós formos atrás de uma ovelhinha, ela deixa-se apanhar facilmente. Com excelente memória e muito inteligente, conseguindo até mesmo diferenciar expressões faciais de outros animais do rebanho. Já reparem que eles são todos iguais. Aparentemente nós conseguimos dizer qual é a ovelha pela aparência, mas é muito difícil pela face, e eles conseguem distinguir pela face dos outros animais do rebanho quem é aquele e quem é aquela. Mas mais, ademais, apesar dos chifres, esses ovinos não possuem mecanismo de ataque. Apesar disso, eles são rápidos, conseguem correr e conseguem se adaptar facilmente em condições não muito favoráveis, como rochas e vários terrenos acidentados. Um ponto interessante do seu temperamento é que as ovelhas, assim como os humanos, podem ficar estressadas e depressivas. É interessante. Tempo de vida e reprodução. Estes animais vivem muito tempo. Reparem, as ovelhas são animais que vivem bastante tempo, principalmente as domesticadas, tendo a sua expectativa de vida por volta dos anos de volta de 20 anos. A selvagem, ou as selvagens, podem viver menos, pois não são tratadas. Isso se deve às condições da própria natureza. E como vamos ver, por causa também dos lobos. Quando os lobos andam ali, podem atacá-las. A maturidade sexual das ovelhas costuma operar aos 18 meses. Portanto, normalmente elas nascem, passados 18 meses já podem reproduzir vida. Mas depende do ambiente, depende do ambiente, podendo ser maior ou menor. O cio das ovelhas diferencia também de outros animais. Acontece apenas uma vez por ano e em uma época específica, deve ser na primavera, que vai depender da localidade, que é mais ou menos na primavera que elas começam a reprodução, ou no inverno, depende das condições. Mas há algumas raças que podem ser reproduzir em todo o ano. Isto depende agora das raças. Elas conseguem reproduzir entre uma, duas ovelhas no máximo, ou dois cordeirinhos, aliás. Lembram-se que a ovelha dá cordeirinhas. Após a reprodução, a ovelha entra na fase gestacional, que costuma durar cerca de 150 dias. O mais comum é nascer apenas um filhote, mas a fêmea pode gerar até 3 cordeirinhos. É interessante. O que é que nós aprendemos dos cordeirinhos? Já viram? Algumas características dos cordeiros. E agora iremos ver as características dos lobos. Agora os lobos, muita atenção, os lobos, não vou falar da morfologia, da sexologia deles, mas no contexto geográfico, no contexto social deles, eles são o quê? São devoradores de carne. Eles atacam principalmente de noite. E eles atacam as crias, as mais doentes do pastor, como é que se diz? Do grupo. Portanto, um grupo de ovelhas, como é que se chama? Não é uma manada, não é? Chama-se um rebanho, isso mesmo. Muito bem, estou a ouvir. Vocês estão atentos. Então, temos as ovelhas que são atacadas muitas vezes, e os cordeiros do rebanho, por lobos. Vamos ver as fases ou as 5 coisas que nós devemos saber acerca dos lobos. Para identificar o lobo
em pele de cordeiro. Nós temos ouvido dizer ao ditado, é um lobo vestido ou com pele de cordeiro. Já ouvimos muitas vezes esta frase, não é? Em primeiro lugar, muitos anos atrás, ouvi uma das fábulas de Esopo que contava sobre um lobo que quis ser uma ovelha e se colocou lá no rebanho. Então colocou uma pele de ovelha e foi para o meio do rebanho para ver se podia enganar o pastor. Mas acredita que o que está aqui escrito é verdade. O que é que aconteceu? Então, quando o pastor havia fechado o cerco do rebanho, atrás do portão à noite, o lobo pensou que ele estava livre para comer todas as ovelhas que ele queria, que lhe apetecia. Para a sua surpresa, o que é que aconteceu? O lobo, em pele de cordeiro, foi caçado naquela noite pela sua ratoeira, na sua ratoeira. Foi morto justamente por se passar por uma das ovelhas. Portanto, lição das consequências de um lobo se tornar vestir na pele de cordeiro. O que é que acontece? Será morto. Ou no princípio, ou no fim, ou no meio, ele será extinto. Portanto, não lhe interessa ser lobo. Primeira lição. Dizer lobo em pele de cordeiro significa simplesmente que alguém está fingindo ser algo que não é. Anos mais tarde, ouvi este conceito na Bíblia, em outro lugar da Bíblia. Jesus adverte contra os lobos em pele de cordeiro. Está o texto em Mateus capítulo 7, versículo 15, que diz: cuidado com os falsos cordeiros, cuidado com os falsos profetas, quer dizer, cuidado com os falsos cordeiros, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Portanto, está em Atos, também está em Atos, vamos ver em Atos já a seguir. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Vamos ver as 5 dicas de como nós podemos identificar um lobo em pele de cordeiro. Primeiro, o lobo da suposição. Ele supõe que existe uma verdade doutrinal, uma verdade que é mentira. O que eles dizem e que vai acontecer e que realmente não acontece e que não tem bases bíblicas. A história está cheia ou relatada de casos prevendo o fim do mundo. Alguns até num passado não distante. Alguém disse que alguns falsos profetas ainda vão acontecer. Alguns falsos profetas prometem às pessoas que eles são curados, começam a prometer que eles são curados, que vai acontecer naquele dia, que vai haver muitas bênçãos, e curam determinadas doenças. Estes são uns falsos profetas que põem-se para ali a prometer coisas de suposição que não têm nada a ver com a pele ou com o Cordeiro de Deus. Um verdadeiro profeta irá prever as coisas e essas coisas irão acontecer. Um lobo em pele de cordeiro vai jogar o jogo da adivinha, vai tentar adivinhar, e quando a sua profecia se não revela a verdade, é falsa, eles vão criar uma desculpa e outra desculpa, e por vezes até mesmo definir uma nova data para esse grande evento, ou para esse pequeno evento, ou para essa cura, ou para essa promessa. E ando sempre a prometer todos os dias. Eu vejo diretos e apago, não os quero ver, e bloqueio, ou não é censuro, não censuro, mas não dou crédito a esses falsos conceitos de promessas, que você vai ter muitos milagres hoje, vai receber, até parece que vai cair o mundo em cima dele de bênçãos. Enfim, a Bíblia
é muito clara sobre o que vai acontecer com os falsos profetas e a loucura de prever o futuro. Vamos dar uma olhada na Bíblia. O que é que diz? Vamos ler. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 a 22. Capítulo 18, versículo 10 em diante. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhar, nem a prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Nem encantador de encantamentos, nem quem consulta um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa, abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, teu Deus, as lançará fora diante de ti, ou as lança fora diante de ti. O Senhor, teu Deus, não permitiu tal coisa. Por outras palavras, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Está no capítulo 18, versículo 22, ou 20 a 22. Eu estava a ler o capítulo todo, mas é só no versículo do capítulo 18, de Deuteronômio 18, 20 a 22. O tolo multiplica as palavras, porém o homem sábio, porém o homem não sabe o que será. Este é louco. E quem lhe fará saber o que será depois dele? Eclesiastes 10, 14. Lobo biblicamente analfabeto. Ele pensa que sabe tudo da Bíblia e está sempre a dar pontapés na gramática da Bíblia. O que eles falam contradiz as Escrituras. Muitos deles contradizem as Escrituras. Quando você está a ouvir um falso profeta, ele começa a citar as Escrituras de uma forma mal interpretada. Ele dá várias pistas bíblicas, mas que não têm nada a ver com o assunto que está a ser tratado. Você está ouvindo coisas que sabe que não concorda com o que já aprendeu até ali sobre a Bíblia. Se assim é, pode ser porque esse lobo em pele de cordeiro não conhece a Bíblia e ele está contando com a sua falta de conhecimento bíblico. É por isso que é essencial para os cristãos estar diariamente com a palavra de Deus estudada cada dia. A promessa de Deus é estudar a palavra de Deus cada dia, para não ser enganado, porque tu não sabes a verdade, se ele está, na verdade, só lendo a Bíblia. Uma mentira será muito clara quando você estuda a Bíblia. Será que ele está causando problemas na igreja, dissensões entre os irmãos, fazendo grupinhos de milícia? Um profeta deve edificar a igreja, não levá-la para baixo, causando divisões. Talvez ele tenha uma fala mansa e acredita que com a sua conversinha fiada vai ganhar seguidores para o seu grupo. E assim alimenta para ele o seu orgulho, o seu ventre. Ele come desta podridão, deste orgulho, desta vaidade. Ele não quer edificar o corpo da igreja. Ele é egoísta e astuto.
olhe para este ensinamento e advertência de Paulo para as várias igrejas daquele tempo, que serve para a nossa época. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 16, 17, 18. Romanos 16, 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Como estão a ver, eles servem de lisonja. São palavras de lisonja. São palavras... que lindo de discurso! Que lindo discurso! Olha que bom pregador! Mas no fundo eles estão-se alimentando daquele orgulho. Diz o apóstolo Paulo, noutro texto, em 1 Coríntios, se querem apontar, em 1 Coríntios 14, 13 e 4, ele diz: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 3 e 4. E diz o apóstolo Paulo em Efésios 4: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. E há a parte interessante que eu gostaria de citar, que diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrinas, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Fraudes, muitas fraudes. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16. O lobo mundano. Que é o lobo mundano? Será que eles têm um bom testemunho de Jesus? O lobo mundano não vai dar frutos. Você sabe, pode saber até se ele é um cristão verdadeiro por seus atos. Pode este lobo, em relação às suas atividades diárias e às suas ações, não estarem focadas em levar outros a Jesus. Na verdade, suas ações levam as pessoas para longe da verdade do Evangelho. E ele não é um embaixador de Cristo. Aqui estão alguns versículos da Bíblia para ajudar a cada um de nós a detectar este lobo. Se não, veja, em Mateus capítulo 7, versículo 16 a 20 em diante, o lobo diz assim, Jesus diz assim do lobo: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore má, toda a árvore boa, diz ele, Jesus, produz bons frutos. E toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda a árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo.
Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nós, como agricultores que vivemos no campo, nós sabemos quando uma árvore não presta, que só estroba, como costuma dizer, que só estroba, que dá sombra, que não dá frutos, que não presta mesmo, que está ali a estrobar, o que é que se faz? Corta-se. Corta-se por baixo. E é para queimar. Diz Jesus em Romanos, ou diz o apóstolo Paulo em Romanos 6,4, de sorte que fomos sepultados com Cristo pelo batismo, com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6,4. Continua o apóstolo Paulo em Gálatas 5, 19 a 25 e diz ele: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultérios, fornicação, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais já vos tenho declarado, como antes vos tenho dito, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Eu vou explicar algumas partes que aqui estão e vou apontar para a idolatria. Há pessoas que julgam que a idolatria é ter aqui uma Virgem Maria, um santo, padroeiro, uma relíquia qualquer, e adorar, e ter aquilo na casa, e dizer, ou nem dizer, e fazer daquilo a sua religião. Muitos pensam que isso é idolatria. Isso é idolatria. Mas agora, existe outra idolatria parecida com esta. Vocês vejam. Um ídolo pintado, com brincos, com piercings, com o cabelo pintado, com as pestanas, com o rosto maquilhado e com umas vestes nuas, às vezes nuas. Isso é idolatria. E vão a comer e a beber e vão a caminhar para a igreja e dizem que são cordeiros. Não, não são cordeiros. São lobos vestidos com pele de cordeiro a ver-se a idolatria. Está-se a ver mesmo que eles não são cordeiros. Vivem no meio dos cordeiros. Julgam que pensam como os cordeiros, mas não pensam nada como os cordeiros. Pensam que dormem como os cordeiros, mas não dormem como os cordeiros, andam durante toda a noite a dizer boa noite, e aparece ainda de manhã, eu acordo de manhã e ainda estão a dizer boa noite há 3 horas, e já é dia há 3 horas, já passou há muito tempo a noite, eles andam de noite a dizer boa noite, e eu durante a noite não ando a fazer discursos, a fazer discursos, ou a fazer lives,
ou a fazer seja o que for, a não ser dormir. Durante a noite, o cordeiro, ou os cordeirinhos, dormem. Quando nós temos filhos, o que é que nós fazemos aos nossos filhos? Fazemos muitas coisas boas, não é? Uma delas é dizer a eles que eles têm que lavar os dentes, ir orinar, ir ao quarto de banho, se limpar, lavar, tomar banho e ir dormir às 9 horas da noite. Não vamos deixar os nossos filhos, os nossos familiares, à noite, por 24 horas, como eu diria, 24 horas, sobre 24 horas, diante dos plasmas, diante das coisas, e a beber feitiçarias, idolatrias, enfim. E depois acordam de manhã muito cansados para ir trabalhar, não têm vontade de ir trabalhar, não têm vontade de fazer nada, muito mal dispostos, não têm os frutos do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo, que é coisas boas. O herdeiro do reino de Deus é um homem, ou uma mulher, ou uma criança feliz, bem disposta, bem disposta, feliz, contente e satisfeita, e alegre. Não, mas ali eu não posso ir trabalhar. E quando chega ao sábado também não podem ir à igreja, estão cheios de melancolia, são melancólicos. Por isso vos digo que há muitos lobos vestidos com peles de cordeiros que se pintam, que se maquilham e que tomam café e bebidas alcoólicas e depois vêm para os grupos dizendo: mas em 1 Timóteo diz para beber vinho. Claro que diz para beber vinho, mas não é o vinho alcoólico. Tiram as coisas fora do contexto. Enfim, muitas pessoas vivem dentro da igreja como lobos. Não têm prazer na comida do cordeiro. A refeição do cordeiro é diferente do lobo. O lobo come carne. O cordeiro, se lhe der fruta, ele come fruta. Se lhe der legumes, ele come legumes. O cordeiro não come carne. Logo, uma alegoria da Bíblia, uma alegoria dos animais que estamos a tratar. Iremos tratar mais para a frente de outros animais. Há muitos animais nesta linha de pensamento que nos dão grandes lições práticas. Vamos ver agora o lobo preguiçoso. Quem é o lobo preguiçoso? Seus ensinamentos proféticos geram muito dinheiro. Estes lobos gostam de se banquetear, como eu costumo, gostam de se banquetear com o dinheiro dos outros. Então há aí muitos lobos aí a comer à custa dos cordeiros, que não fazem mais nada a não ser heresias, tratam de coisas horríveis de heresias, como dizer como é que se devem pentear, como é que devem pôr as mulheres, se devem pôr véu, se não devem pôr véu, se devem pensar na trindade ou na estrindade. Como costumo dizer, isto é a trindade, mas eles aqui pensam que também é a trindade. Enfim, é o Carmo e a trindade. Eles então arranjam 1000 argumentos para falar sobre tantas doutrinas e tantas profecias que as pessoas ficam, como é que é dizer, extasiadas de tanta heresia, de tanta hipocrisia, de tanta lavagem cerebral. Lobos comem qualquer coisa, tipo carne. É uma forma de economizar energia durante os meses frios do inverno. Portanto, vocês estão a ver como é que funciona o lobo. Ele funciona pelo ataque. Ele, quando vai ao armazém, ele traz logo para um mês inteiro. É uma maneira de obter algo sem precisar de nenhum trabalho. Ele vai e rouba. E eles vão olhar para servos que foram atingidos por veículos e desfrutar de uma refeição grátis. Eles andam à procura de ovelhas
feridas. A mesma coisa com o falso profeta. Sua ganância vai levá-lo a recolher dinheiro para palestras. E então dizem, vou fazer uma grande palestra, onde eles falam as falsidades e exploram presas fáceis que desconhecem a verdade bíblica. A ganância deles leva seu ministério avante, em vez da graça divina. Somos advertidos de que estes lobos não estão apenas do lado fora da igreja, mas estão dentro da igreja. Diz o apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, versículo 28 a 30. Há um bocado estivemos em Romanos, e está em Atos capítulo 28, versículo 30, está mesmo à nossa frente aqui na Bíblia, que diz assim, Atos capítulo 20, versículo 28 a 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apresentardes a Igreja de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Está certo? Está certo? Pode confirmar. E no versículo 29 continua. Porque eu sei, isto diz o apóstolo Paulo, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Noutras traduções diz que não pouparão ao rebanho. Eles não vão poupar esforços. No versículo 30 de Atos 20 diz, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, que atraem para si os discípulos. Portanto, eles atraem para si discípulos, cordeiros. Lobos atraindo cordeiros para o seu rebanho. Neste caso, para a sua vara. Uma vara de lobos. Então, temos o cordeiro, que é muito dócil, e temos o lobo, que é um estragaço, um estragalhaço, como é que costumamos dizer, um estragalhaço de primeira. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, diz, porque quando ainda estávamos convosco, dizia o apóstolo Paulo, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Portanto, olhem que isto é uma verdade, irmãos. É uma verdade, é uma grande verdade. Nós vivemos, eu e muitos de nós, eu não sou pastor, mas se fosse, trabalhava. Mas os nossos pastores também trabalham. Mas há muitos pastores, ou que se dizem pastores, que não trabalham. Simplesmente eles não trabalham. Não estou a dizer que tenho que fazer uma casa, ou que tenho que fazer um serviço, mas que não trabalham, não têm sustento próprio. Porque quando alguém quer sustentar-se pelas suas mãos, o que é que acontece? Tem muito trabalho. Eu realmente, graças a Deus, tenho tido muito trabalho. Ele trasvasa-me pelas mãos. Não tenho mãos a medir para fazer tanto trabalho. E então também tenho que descansar do meu trabalho. E o meu sustento não é de todo o meu trabalho. Muitas coisas que eu faço não ganho dinheiro sequer. Porque é para mim. E é para os meus. Mas há muitas pessoas, como diz aqui, que vos mandam trabalhar, mas eles não trabalham. Eles mandam trabalhar, têm projetos bons, até têm projetos bons, mas não metem mãos na foice. Eles não têm mãos na foice, eles não têm nada. E, enfim, não nos dão nem sequer a gasolina que gastam para fazer algum trabalho. Eu não estou a dizer isto como ofensa para ninguém, não estou a falar de ninguém, mas é um exemplo que podem constatar que nós temos que meter gasolina nos nossos carros, ou gasóleo, não é? A não ser que tenham um carro
de hidrogênio, também é muito caro, ou que tenham um carro elétrico, que também é muito caro, mas mesmo assim, esses têm que trabalhar para sustentar esses veículos. Nós temos carros, temos que os sustentar, pagar os nossos impostos, pagar as nossas contribuições, pagar as taxas e pagar a gasolina, que este ano, pela minha visão analística, social e económica, vai chegar a ultrapassar os 2 euros. Já está na volta dos 2 euros, ele vai ultrapassar os 13 e provavelmente vai chegar aos 4 euros. Vocês vejam, a gasolina ou a gasóleo que custava 2 euros, irá custar 3 euros ou 4 euros para o fim do ano. Estamos numa estratégia económica desacelerada, que eu vou dizer o que é que devem fazer. Ou que deveriam fazer. Eu vou fazer isso para mim. Estou a procurar fazer. Comprar uma jumenta, ou um par de jumentas, não estou a brincar. Comprar um par de jumentas para ir pregar. E as pessoas vão me admirar. Eu vou gostar de ser amigo das jumentas, de um casal de jumentas, e levá-las a passear, porque elas também vão trabalhar para mim. E eu vou trabalhar para elas. E vou ter uma maneira de me transportar. Já estou a falar de outro animal. Não estava para meter aqui, mas está a encaixar. Porquê? Porque é um meio de sustento que eu vou ter económico mais rentável. E já há muitas razões que não vou agora falar. Porque nós devemos não acomodar-nos à sociedade, que é uma sociedade consumidora, destruidora de tudo. E quando não tiverem como gastar dinheiro, como já estou a explicar o que vai acontecer, quando não tiverem, eu vou ter umas jumentas, se Deus pretender, se Deus planear comigo, Deus é que planeia comigo, eu planeio com Deus, se Deus conceder-me isso, vai ser um benefício para mim e para a minha sociedade. Transportar milho, seixar milho, regar com... Porque regar, não se consegue regar com um baldinho, 1 hectare e 2 hectares. Tem que ser com 1000 e tal litros. Vocês vejam, a regar uma seara de milho, ou de feijão, ou seja o que for, ou uma seara de trigo, durante horas, sem fio, sem ter como chegar lá à água, a não ser que sejam por carreiros. Portanto, nós, como filhos de Deus, devemos prever as coisas e antecipar-nos. Não ficar como aos lobos que estão à espera dos cordeiros para os comer, para os devorar. Como diz o texto aqui, baseando-me em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, porque quando ainda estava convosco, vos mandámos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Está a ponto final. Está 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Vamos continuar a falar ainda mais de lobos. Em 2 de Pedro, agora é Pedro que vai falar, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. E também, lá atrás, e também houve, e entre o povo, falsos profetas, como Balaão. Como entre vós também haverá falsos profetas, falsos doutores, diz ele, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão no Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Vocês já repararam que muitas pessoas estão-se a desviar dos mandamentos da lei de Deus. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Portanto, a promessa é que vai-se cumprir a destruição deles. Por último, ao lobo
sorrateiro. E eles escondem até certa hora e depois atacam. Os lobos são sorrateiros, são assertivos. E eles vigiam a presa e planejam o ataque. Como é que eles fazem? No contexto social. O lobo profeta sorrateiro está na igreja, à espreita. E ele é aquele que se chama profeta, que tem, as pessoas confiam nele e faz reuniões secretas. Ele ganha a confiança de alguns líderes, e diz que tem alguma coisa para falar de novo, uma coisa nova. E em seguida sobe para atacar. Quando houve uma coisa que está mal, ele vai e ataca. E as vítimas são sempre os cordeiros. Levantando levantando calúnias, levando à proliferação de mentiras, dizendo que algumas coisas estão mentiras, que são meias verdades, que são meias verdades, ou que não são verdades, levando vítimas inocentes com ele. A Bíblia é muito clara sobre como Deus vai lidar com estes lobos furtivos. O que é que diz Mateus 7? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é que entrarão no reino dos céus. Continua Jesus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome nós não expulsamos demónios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. É verdade. Continua Jesus. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Por fim, Jesus diz, em Mateus, capítulo 24, versículo 4 e versículo 5, diz o seguinte. Estamos a terminar. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 4 a 5. E 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a versículo 15, continua Paulo: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, com fraudes, trazem fraudes, não é? São obreiros fraudulentos, transfigurando-se, cá está, transfigurando-se em cordeiros, em apóstolos de Cristo, ou em cordeiros de Cristo, são filhos de Deus, dizendo que são cordeiros de Cristo. E não é maravilha, reparem, que até o próprio Satanás se transfigura também em ais de luz. É uma comparação. E o apóstolo Paulo continua. Agora diz ele que não é de admirar, pois que os seus ministros se transfiguram também em ministros da justiça. Enquanto são ministros, eles são ministros da injustiça. Mas transfiguram, se transformam em bonzinhos, em bons ensinadores, e bons catequistas, e bons mentores, de boas ideias, mas que lá no fundo estão contra os 10 mandamentos, o fim dos quais será conforme as suas obras. Eu tenho assistido, vocês estão atentos, se vocês estiverem atentos, acautelai-vos, atentos, vocês vão ver que existem muitos ministros do Evangelho que estão dizendo muitas coisas lindas, mas são falsos, fraudulentos ou fraudes abismais
contra a lei de Deus. Finalizando, mudando o panorama para cima, no reino dos céus, o que é que serão os lobos? Aonde estarão lá os lobos? Comendo carne? Não. Reparem o que é que disse o próprio profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 6. E morará o lobo. O lobo aqui significa que ele, se foi lobo, ele vai ser transformado em cordeiro. Olha, reparem. E morará o lobo com o cordeiro. Juntos estarão ali a morar. E o leopardo com o cabrito se deitarão, ou seja, estarão em descanso, estarão a gozar o deleite. E o bezerro e o filho do leão, que eram inimigos que se atacavam, e o animal de cevado andarão juntos. Portanto, o leão não será mau, nem o lobo será mau. Serão todos amigos. E um menino pequenino os guiará. Portanto, eles vão estar juntos no reino dos céus. Isto quer dizer que o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. É outro animal que a Bíblia fala. Não fará mal algum, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O que é que aconteceu? Deus vai fazer tudo de novo. Porque o lobo, quando foi feito, não foi para ser feito comedor de carne, nem para viver à custa de ninguém. Deus vai transformar as coisas que se tornaram imperfeitas pelo pecado, vai transformar tudo. Mas para isso, o que é que necessitamos? Os lobos necessitam. Os lobos necessitam de se transformar em cordeiros. Neste caso, os lobos homens, ou os homens lobos. Se você é um lobo, pode-se transformar num cordeiro. Se você é um cordeiro, pode-se também transformar num lobo. Atenção! Então, o que é que você deseja ser? Deseja ser um lobo ou um cordeiro? Eu quero ser um cordeiro. E desejo que todos, homens e mulheres, tementes a Deus, sejam cordeiros de Deus. Ainda temos alguns minutos, não sei quantos minutos já recorreram, eu vou ver aqui o meu relógio, 57 minutos, são mais uns minutinhos para lermos o que disse Jesus sobre ele mesmo, como o Cordeiro de Deus. O que é que Jesus disse? Eu gosto muito desta parte do Evangelho que vou ler. Jesus, o bom pastor. São João 10. Todo o contexto. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, que é Jesus. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome às suas ovelhas e as traz para fora. E quando as tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas. E porque conhecem a sua voz. As ovelhas conhecem a voz de Jesus. Mas de modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse isto em parábola. Mas eles não entenderam nada. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes estas coisas por outras palavras. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas.
Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não nos ouviram. E eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar. O ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso é João 10:10, até o capítulo, versículo 10. Continuando, no versículo 11, Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É, não é verdade? Nós começamos aí. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vimos as vestes do Cordeiro, que é Jesus. E no versículo 12 diz: Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, cá está o lobo, apareceu aqui, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Portanto, nós temos que ser também ajudantes do pastor. Se formos assalariados do pastor, só por interesse, vamos vir o lobo e deixar o lobo destruir as ovelhas, é o que diz aqui. Olha, reparem, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, anda atrás do dinheiro, é por interesse. E não tem cuidado das ovelhas. Como costumo dizer, muitos pastores já não amam a salvação das ovelhas. Jesus disse: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Portanto, terminei no versículo 14. Esta foi a mensagem de hoje, falando sobre as ovelhas e os lobos. Você é uma ovelha ou é um lobo? Seja você mesmo uma ovelhinha de Jesus e seja um conhecedor da Bíblia, e conhecendo a voz de Deus através da Bíblia, não será enganado por nenhum mercenário, não será enganado por nenhum lobo devorador que veio a destruir e a matar e a dispersar as ovelhas. Que o Senhor nos abençoe, que nos dê um resto abençoado de sábado, é o meu sincero desejo em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos saciou a fome e a sede de ouvir a Tua voz. Senhor, que nós possamos conhecer a Tua voz e seguir-te. Que os Teus planos sejam os nossos, Senhor. Que os nossos planos sejam os Teus. Que os nossos planos sejam entregues nas Tuas mãos para que possamos fazer somente a Tua vontade, para que as pessoas vejam em nós não os lobos devoradores, mas os cordeiros de Deus que vêm ajudar a salvá-los, ajudar a levá-los a Jesus. Tudo peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom sábado, obrigado. Cliquem aí no sininho e partilhem este vídeo com os vossos amigos e familiares.